Finalmente, o novo capítulo da saga Black Frieza está pronto. Desculpa a demora, mas não apressem o artista, ele caprichou e o capítulo acabou tendo mais páginas que o esperado também. Mas o importante é que está pronto. Todos os episódios do arco estão na playlist, link na descrição. De volta ao planeta inóspito onde Kagehiro pousou, Trunks acabava de perder seu braço esquerdo. Goten olhou para trás e gritou o nome de Trunks. Kagehiro, por sua vez, arremessou o braço arrancado de Trunks de volta para ele. Sem pensar duas vezes, Goten avançou rapidamente na direção do inimigo, mas ele, mais uma vez, criou um daqueles portais no meio do caminho. Goten acabou entrando direto nele. Ou melhor, ele foi puxado com força e foi parar em um vazio de escuridão. Ele tentou se virar para voltar pelo mesmo portal, mas uma força o empurrava para o lado contrário, em uma velocidade absurda. Sua armadura de patrulheiro galáctico começou a quebrar, graças à pressão sobre seu corpo. A velocidade em que ele estava sendo puxado era tanta que seu sangue não acompanhava o movimento de seu corpo e começou a sangrar pelos olhos e boca. Até que enfim, atravessou um segundo portal, atrás de Kagehiro, caindo no chão e causando um grande impacto. Goten ficou inconsciente por alguns segundos, enquanto seu sangue ainda voltava para a cabeça. Mas ele logo acordou, como se despertasse de um pesadelo. Quando levantou, Kagehiro já estava no alto, com a espada erguida, usando a luz do sol para esticar uma sombra cortante. Ele mirou no braço esquerdo de Goten, igual fez com Trunks. Ele baixou a espada, utilizando novamente a técnica Tenebra Kai. Goten pulou para a direita, e o golpe acertou apenas o chão e os dedos do pé esquerdo. Goten continuou se esquivando dos ataques, incapaz de conseguir avançar. Ele recuou e acabou ficando atrás de uma rocha, dentro da sombra dela. Por algum motivo, Kagehiro não atacou. Ficou com a espada erguida como se esperasse Goten sair dali. Goten ficou confuso. Então olhou para o chão e percebeu que a sombra da espada desaparecia na sombra da rocha. Ou seja, a fraqueza daquele ataque de sombra é a própria sombra. Kagehiro então mudou de estratégia e iniciou o ataque do raio negro. Ele começou a falar Dakurei, mas antes que concluísse, percebeu um imenso ataque se aproximando. Ele foi acertado no chão. Quem fez isso, obviamente, foi Trunks, que havia se transformado em Super Saiyajin 2. Droga, ele não é só cheio de surpresas, é muito resistente também. Isso não vai ser fácil, pensou Trunks, ao perceber que seu ataque não foi o suficiente. A fumaça se dissipou e o corpo de Kagehiro foi exposto. Parte de sua roupa rasgou, e em seu corpo havia apenas alguns arranhões. Nenhum dano considerável. O que foi? Tá querendo perder outro braço? Kagehiro perguntou. Trunks então provocou. Estou sim, vem buscar, seu otário. Kagehiro ficou furioso e avançou feito louco na direção de Trunks. Droga, ele é rápido, pensou Trunks, tentando erguer a mão direita. A espada então atravessou a palma de sua mão e assim conseguiu mover e desviar o ataque que viria contra seu rosto. Trunks então comprimiu sua energia, envolvendo seu corpo e até a espada, para travá-la exatamente onde estava. Então sorriu e disse, olho por olho. Trunks criou uma espécie de espada de energia no lugar do braço arrancado e colocou fora o braço direito de Kagehiro, que segurava a espada. Kagehiro foi ao chão e acabou dando as costas para Trunks, que havia levantado. De repente, uma mão se ergue a partir da sombra de Kagehiro e avança na direção de Trunks. Mas o que diabos é isso? O que mais ele pode fazer com essas sombras? Trunks se perguntou. Ele foi agarrado no pescoço pela mão, que o ergueu para o alto. Kagehiro então levantou e o encarou de perto. Usando o braço esquerdo, puxou de volta a espada, de forma que abrisse a palma da mão de Trunks. Ele tentou gritar de dor, mas a mão o sufocando não permitia. Goten então avançou rapidamente para salvar Trunks, mas Kagehiro abriu o portal nas costas. Goten então cessou o movimento. De novo esse portal estranho. Mas o que é isso? Um buraco negro? Kagehiro disparou uma fincada com a espada, mirando a face de Trunks. Trunks acumulou muita energia no braço direito e o moveu para frente, usando a energia comprimida como um escudo. Mas Kagehiro não desistiu. Ele continuou empurrando sua espada em Trunks. A espada forçava, mas ainda não havia conseguido atravessar o escudo de Trunks. Goten gritou pelo nome de Trunks. Ele não estava conseguindo sair dali. Aquele portal estava o puxando e ele tentava resistir ao máximo para se manter onde estava. A força do portal começou a puxar até o solo, destruindo tudo na frente e puxando para ele. Goten começava a ceder. Seu corpo era lentamente arrastado. Então o sangue também foi puxado. Escorreu pelos olhos e pela boca, sendo arrancado de dentro para fora. A pressão interna despencava, privando o cérebro de oxigênio. Se continuasse assim, ele perderia a consciência em instantes. Num reflexo desesperado, Goten comprimiu toda a sua energia ao redor do corpo. Não para expandir, mas para apertar.
a aura se fechou sobre si mesma, pressionando músculos e veias, forçando o sangue a permanecer dentro. Enquanto isso, Trunks estava começando a perder a disputa de força. A espada de Kagehiro estava desviando pela lateral do escudo de Trunks e se aproximando de onde ele queria, do olho de Trunks. Goten, o que está esperando? Ele perguntou aos gritos. Goten, mais uma vez, gritou o nome de seu amigo. Então explodiu seu poder, se transformando em Super Saiyajin 2. Sua aura ficou muito maior, mas ele ainda a manteve relativamente concentrada para evitar a perda de sangue. E enquanto isso, o portal continuava sugando as rochas. Kagehiro continuava sua disputa de força com Trunks, quando Erebrath veio falar com ele em sua mente. Kagehiro, o portal já ficou aberto tempo demais. Criei logo o portal de saída. Não vou mais conseguir segurar. Kagehiro não respondeu. Queria ferir Trunks primeiro. Erebrath então disse para o piloto deitar no chão. Espera, o quê? Ele perguntou. Mas quando Erebrath gritou, agora! Ele se jogou no chão sem pensar duas vezes. Tudo que o portal puxou começou a ser expelido com força para fora do corpo de Erebrath. Se é que aquilo era um corpo, saíam como um disparo. Quanto mais tempo os objetos ficam no vazio, mais pegam velocidade e, consequentemente, mais força. A nave do grupo acabou sendo atingida e explodiu na hora. Após isso, o portal finalmente fechou. A pressão sobre o corpo de Goten sumiu e ele estava finalmente livre. Mas nesse exato momento, a espada de Kagehiro já havia alcançado o capacete de Trunks. Ele tentou virar o rosto, mas não adiantou. A espada furou seu olho esquerdo. Ei, otário, foi você quem disse olho por olho, não é? Antes que ele conseguisse atravessar a cabeça de Trunks por completo, Goten avançou, agarrou a cara de Kagehiro e o empurrou com força no chão, o atravessando. Ele continuou o empurrando contra o solo, indo junto dele ao abismo. Enquanto isso, Trunks seguia sendo sufocado pela mão de sombra. Ele conseguiu puxá-la, mesmo com o ferimento na mão. A jogou e depois retirou o capacete. Quando olhou para trás, viu a mãozinha vindo em sua direção. Ele tentou esmagá-la, mas a maldita desviava de todos os seus golpes. Enquanto isso, Goten havia levado Kagehiro para as profundezas. Lá no fundo, escuridão total. Ele desativou sua transformação para que não houvesse nenhuma fonte de luz naquele lugar. Então se preparou para a luta. Passou uma sequência brutal de golpes em Kagehiro, o jogando no chão. Mas ele logo levantou. Não é a primeira vez que enfrento alguém com habilidades diferentes. Desde que me tornei patrulheiro galáctico, tenho lutado com muitos assim. Caras que usam magia e técnicas pouco convencionais para compensar a falta de força. Alguns eram lacaios do Frieza como você. Isso tem se tornado cada vez mais comum desde que ele começou essa expansão territorial. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que toda magia tem uma fraqueza. Ironicamente, no caso de alguém que domina as sombras, a fraqueza é a própria escuridão. Eu vi como você hesitou quando a sombra de sua espada desapareceu na sombra daquela rocha. Aqui você não vai conseguir usá-la. Kagehiro parou de ouvir quando Goten o chamou de lacaio. Lacaio é a tua mãe! Não fale de mamãe. Agora renda-se. Você perdeu. Você é muito burro. Me trouxe aqui porque percebeu que minha espada não pode cortar a escuridão, não é? Eu acabei de falar isso, seu idiota. Mas a espada não é meu único truque. Kagehiro então gritou Dakurei, liberando os raios negros e utilizando a escuridão como condutor elétrico. Em outras palavras, não tinha lugar seguro naquele buraco. Goten então foi acertado pelo mesmo poder que antes derrubou Kiabi. A diferença é que a potência agora era muito maior. Kagehiro então se despediu. Aproveita sua morte, idiota. Tchau. Então usou o portal para sair dali. Ele saiu de dentro de Erebrath. Já terminei. Vamos embora. Erebrath disse que a nave foi destruída e que foi culpa dele por não ter aberto a saída do portal a tempo. Kagehiro então disse para ele se comunicar diretamente com Frieza e falar para ele vir até eles, ao invés do contrário, já que ele pode sobreviver no espaço. Eu tenho tentado isso desde que saímos. Ele parecia inconsciente. Não conseguia me ouvir, mas felizmente já acordou. Agora ele já está vindo e estou o guiando até aqui. Vamos, bote seu braço em mim. Você precisa de uma nova mão. Kagehiro então meteu a mão nele. Erebrath ficou todo coradinho. As sombras estavam moldando seu novo braço. Não era mais um braço de carne. Estava mais para uma prótese sombria. De repente, eles ouviram um barulho. Mas alguém havia chegado em uma nave. Aquela era a nave de Granola. Enquanto isso, Frieza voava pelo espaço, rumo ao planeta onde Kagehiro e Erebrath o esperavam. Obrigado por ter assistido mais um episódio. Eu sei que demorou, mais uma vez peço desculpas, mas JJLK trabalhou duro mais uma vez para aumentar ainda mais a qualidade. Tem páginas aí com tantos elementos, tantos efeitos,
que dói só de pensar a trabalheira que foi fazer tudo isso. Se vocês puderem e quiserem dar uma incentivada extra ao artista, para que ele possa ver que todo o trabalho valeu a pena, no comentário fixado tem a chave Pix dele. Não é minha não, é dele. Se ele receber um apoio legal, ele vai pensar, vou continuar. Tá valendo a pena. Mas se não puder, segue o perfil dele no Instagram, já é um incentivo bacana. Espero que estejam gostando, tem muita surpresa ainda por vir. Algumas coisas que foram estabelecidas no capítulo anterior vão voltar em breve. E como eu prometi que não ia fazer a safadeza de deixar o Freeza dormindo por tanto tempo só pra deixar ele de fora, tá aí. Ele tá de volta à ação e vai ser impactante. Pois é.